E hoje, a gente vai estar estudando mais 4 plantas, tá certo? O maracujá, a ginkgo biloba, o cava e o ginseng, ok? Essas plantas, elas atuam especialmente no sistema nervoso central, ok? Claro, pessoal, que toda planta que a gente está estudando, elas têm outras finalidades, né? Elas têm outras ações. Mas, de um modo geral, a gente vai estar estudando hoje, essas 4 plantas que a gente selecionou para a gente aperfeiçoar dentro da disciplina de fitoterapia, certo? A questão dessas plantas. Então, vamos começar com o maracujá, né? Tão conhecido maracujá, certo? Ele é uma planta perene, rasteira e trepadeira, de 6 a 10 metros de comprimento, com caule verde, verde acinzentado ou acastanhado, né? Geralmente é oco, possui folhas simples e alternadas, e as flores são grandes e solitárias, com pedículos longos, embranquiçado com uma tríplice coroa com roxo e rosa. Então é uma planta bastante bonita, né? Se a gente levar em consideração a beleza da natureza, certo? É uma planta que realmente ela tem uma formosura muito grande, tá? Quais são as partes que eu posso utilizar? Então nós temos aí as folhas, né? Posso utilizar as flores, posso utilizar os frutos e posso utilizar as sementes, né? Então, geralmente, né, a gente já comentou que a gente utiliza as plantas para os medicinais por parte, né? Então, de partes isoladas, certo? Então, eu posso usar o caule, eu posso usar a raiz, eu posso usar as folhas, as flores, a semente, né? E assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, eu posso utilizar basicamente, né, só não o caule, a raiz, mas a planta quase inteira. Como uso terapêutico, antiespasmódica, antifebril, né, também funciona como calmante hipnótico, tanto é que todos os medicamentos, né, que tratam da questão de calmantes, certo? Ele tem a substância do maracujá, certo? Ele é também hipnótico, hipotensor, certo? Ajuda também até baixar a pressão, refrescante, sedativa, sonífera e tonificante. Então vejam quantas propriedades tem uma plantinha dessa. E a gente precisa saber, conhecer para usufruir desses bens que ela traz, né? Forma de uso e dosagem, aí pode ser infusão das folhas de 2 gramas mais 150 ml de água, né? Água feita a fusão, 3 vezes ao dia. Coloca-se a planta seca em água fervente, espera-se cerca de 10 minutos com o recipiente tampado, né? Após isso vai ser filtrado e se for feito com extrato seco de 200 a 500 mg ao dia. Pintura de 0,5 a 2 ml 3 vezes ao dia e o suco de 2 ml 3 vezes ao dia. Pessoal, essa parte dessas questões das dosagens desses medicamentos, certo? Utilizado, eu sou sincero a dizer a vocês, quem poderia até explicar isso melhor a vocês, era o próprio farmacêutico, né? Infelizmente eu estou sem um farmacêutico disponível para dar uma aula dessa para vocês, mas se nós tivermos a oportunidade de ter aula presencial, né, eu vou até ver se eu consigo para dar as explicações melhores, né? Eu conheço mais a parte só da planta, mas não a formulação, vamos dizer assim, desses fitoterápicos, tá certo? Então, o tempo de uso é indiscriminado, ele é contraindicado, no caso das contraindicações, não apresenta toxicidade nas doses recomendadas. Claro, todo medicamento ele tem a dose a ser tomada. Não é recomendado para crianças e gestantes, mais uma vez, né? A fitoterapia ela não recomenda o uso para crianças e gestantes. Pessoas que apresentam também hipotensão, porque haja visto que ela dá uma queda na pressão arterial, então se a pessoa já tem hipotensão, pode ter algumas complicações. E também as pessoas que estão fazendo uso de medicamentos, né, os benzodiazepínicos, né, os barbitúricos, né,
pessoas fazem uso do álcool e ansiolítico. Isso porque, pessoal, isso pode haver uma chamada interação e a partir de então a gente vai ter a chamada junção dos fármacos, criando a partir de então uma superdosagem do medicamento, haja visto que a formulação deles tem a mesma ação, né? A gente agora estuda um pouco o ginkgo, né? O ginkgo, as folhas, né, se falando no caso das características botânicas, as folhas são verdes claras, de 6 a 8 centímetros de comprimento, por 10 a 12 centímetros de largura, e folha de leque, bonita também, né? Flabeliforme, apresentando uma chanfradura mais ou menos profunda na parte superior, dando aspecto de serem bilobadas, né? Por isso que o nome é ginkgo biloba. São inodoras e de sabor ligeiramente amargo. Essa é a característica. As partes utilizadas são as folhas secas, nesse caso precisa haver aquele processo de secagem das folhas, e são utilizadas como antioxidante, tônico, né, que age lá no sistema nervoso central, também vai ajudar a circulação como modulador dos neurotransmissores, e ele também tem ação cardiovascular, né, vai ajudar também na questão circulatória. Tá? Forma de uso: infusão de 4 a 12 gramas de folha seca em 150 ml de água, que pode ser ingerida 3 vezes ao dia. Já a infusão, vai se colocar a planta seca em água fervente e espera-se cerca de 10 minutos com o recipiente tampado após feito o processo de filtragem para poder ser ingerido. O tempo de uso: o extrato seco padronizado de 120 a 240 mg ao dia, tá certo? Se for para os casos de Alzheimer e demência, 240 mg ao dia durante 4 meses. Esses casos mais, vamos dizer assim, pessoal, mais graves, né? Isso fica mais a critério médico. Tá? É contraindicado no caso de epilepsia, gestantes e lactantes, não utilizar junto com medicamentos anticoagulantes, porque ele age lá no sistema circulatório, também antiplaquetários, trombólicos e à base de ácido acetil salicílico, né? Então, geralmente essas medicações, ela tem ações, vamos dizer assim, trombolíticas, né, antitrombolíticas, que trabalham lá na parte das células sanguíneas, e por isso o ginkgo, como também tem essa ação, não deve ser usado para essas situações, ok? O cava tem característica botânica por ser um pequeno arbusto de hábito trepador, né, perene, com 2 a 3 metros de altura. O seu rizoma cilíndrico e fibroso, folhas grandes e lisas em forma de coração, certo? Com aproximadamente 15 centímetros, ele também oferece um fruto pequeno, com uma única semente em seu interior. As partes utilizadas, as partes que eu vou utilizar dessa planta, são as raízes, posso fazer uso das folhas, folhas 2 vezes, fruto e óleo essencial. Então, pessoal, o cava tem essa propriedade. Como uso terapêutico, ele funciona como analgésico e anestésico, também como ansiolítico, anticonvulsivo e também antidepressivo, antiespasmódico e antifúngico, antimicrobiano, antisséptico, diurético, relaxante e sedativo. Caramba, se você for levar em consideração tudo isso aqui, você tem uma farmácia em casa. Mas é isso, pessoal. É claro que a gente vai estar estudando, a gente está vendo primeiro as plantas, mas na nossa próxima aula, né, eu acredito que na próxima aula a gente vai estar estudando e vendo a questão dos medicamentos sintéticos à base de plantas, tá certo? Para que a gente possa entender melhor, uma forma da gente entender melhor a questão da fitoterapia antes de passarmos para a homeopatia, tá certo?
Então, as formas de uso. O óleo, eu posso veicular 5% em preparações semissólidas, aplicar 2 vezes ao dia, após lavar as mãos, né? Isso se for de uso externo, porém, o tempo de uso, geralmente, a duração do uso não deve exceder 3 meses, por ser um medicamento, pessoal, que age no sistema circulatório. Ele deve ser realmente recomendado por médicos e acompanhado também, e não deve exceder os seus 3 meses de uso, tá certo? Ele é contraindicado também no seu uso frequente. Ele pode aparecer erupções cutâneas, que é aquelas manchas avermelhadas, reduções dos níveis de proteínas plasmáticas, ureia e bilirrubina, pode acontecer também hipertensão, exagero do reflexo patelar, né? Acaba diferente do anterior, né? Ele pode causar alguns problemas, tá certo, pessoal? É claro que esse medicamento, por ser um medicamento que tem essa ação, certo? Ele termina sendo, ao mesmo tempo, um medicamento que pode alterar algumas situações, né? Então, por exemplo, ele pode causar a pele seca, né? Ele pode interferir no metabolismo do colesterol. Não se recomenda o uso em conjunto com outras drogas de efeito sedativo, hipnótico, antidepressivo e antihistamínico. O cava tem essa característica, por sinal, é uma planta bastante, vamos dizer assim, cheia de complicações para o seu uso terapêutico. Tem que ter muito cuidado com ela, tá certo? E para a gente encerrar, a gente vai falar do ginseng. O que é o ginseng? É uma planta herbácea, caracterizada por um crescimento lento, uma altura de 30 a 70 centímetros, então a gente percebe que é uma planta baixa, com pequenas numerosas flores, com 1 ou 2 sementes por fruto, as folhas em forma de palma, como a gente está observando nessa imagem, certo? De raiz fusiforme, cilíndrica, né? Dividida ordinariamente em 2 ramos, amarelado no exterior, branco amarelo no interior, cheiro aromático e sabor amargo e ao mesmo tempo açucarado. Então é uma planta, o ginseng ele já tem outras propriedades. Nesse caso eu posso utilizar a raiz, o caule e a folha no caso da ginseng, tá certo? Como uso terapêutico, ele vai agir como ansiolítico, antiviral, antioxidante e antidepressivo também, tá certo? É uma planta que pode ser usada, tá certo? Após a decocção de 3 a 10 gramas da raiz em 500 ml de água, tomar 3 xícaras por dia, tá certo? Ela tem algumas ações terapêuticas realmente. Pode ser usado por um curto tempo, de 3 a 4 semanas, também não é uma planta para você utilizar, né, vamos dizer assim, de longo tempo, tá certo? É contraindicado em pacientes diabéticos e cardíacos, né, principalmente o cardíaco deve consultar o médico, deve ser evitado por grávida e crianças pequenas, mais uma vez, pessoas que sofrem de doenças autoimunes, como lúpus, né, artrite reumatoide, essas pessoas não devem fazer uso dessa planta. Mulheres com câncer de útero, né, câncer de ovário, né, mulheres que têm endometriose ou miomas também não devem fazer uso e deve ser usado com cuidado em pessoas que sofrem de insônia, as pessoas que têm esquizofrenia ou pressão alta, tá? Então é uma planta muito boa, porém ela tem essas características a qual eu tenho que ter muito cuidado com sua utilização. Então, pessoal, vê só, a gente já havia comentado na aula anterior, viu? Não foi propositalmente que eu coloquei lá no início da nossa aula, das nossas aulas, o vídeo do laboratório herbário, né? Que é um laboratório que trabalha única e exclusivamente com a linha de fitoterápicos, tá certo?
Então a gente vai conhecer um pouco desses medicamentos na nossa próxima aula. Isso vai ser um conteúdo adicional que eu vou estar passando para vocês, tá certo? Onde a gente vai estar acrescentando aí no nosso estudo de fitoterapia, tá certo? Então eu espero vocês nas próximas aulas para a gente estudar sobre os medicamentos sintéticos fitoterápicos, ok? Até agora a gente fechou, né? A gente fecha com o conhecimento das plantas, mas agora a gente vai ver a parte dos medicamentos que são elaborados na indústria farmacêutica de forma sintética, ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.